Já não gravei a parte inicial, mas pelo menos esta fica. Prontos, e aqui temos 4 separadores. Temos o painel de controle, temos o centro de design, os estilos e o navegador. Os estilos raramente é usado, eu pelo menos uso muito raramente. Uso sim o painel de controle, que esse dá muito jeito. Se calhar há um bocado viram-me aqui a configurar esta laje. Eu posso configurar a laje selecionando o menu, portanto vindo aqui, mas se for para pequenas coisas, por exemplo, o que eu configurei há um bocado foi a elevação da base, portanto se ela estava mais acima ou mais abaixo. Eu vim logo por aqui, portanto é muito mais imediato. Portanto, ele apresenta-me aqui as propriedades do elemento que eu tiver selecionado. E varia de acordo com o elemento que eu seleciono. Portanto, aqui é de uma parede, aparecem umas determinadas opções. Se eu for aqui à laje, aparecem-me outras. São parecidas, mas não são as mesmas. Se eu vier à escada, então já é completamente diferente. Portanto, isto facilita-me imenso o trabalho. Também posso filtrar, portanto, eu posso selecionar tudo. Imaginem que daqui só me interessavam as paredes. Portanto, eu venho aqui e seleciono só paredes, portanto, e fico só com as paredes selecionadas e eventualmente posso alterar o estilo de todas as paredes de uma só vez por este processo, ou movê-las, ou o que eu muito bem entender. Portanto, desta forma facilita-me o trabalho de edição. Se eu não tiver nada selecionado, a ferramenta fica a funcionar como uma ferramenta de visualização e com pequenos atalhos, por exemplo, o copy-paste aparece aqui, temos aqui acesso a janelas, portanto aqui algumas ferramentas que aqui aparecem. Depois temos o centro de design, que tem aqui uma casinha onde nos aparece o menu completo. E nós aqui temos o acesso às bibliotecas. Portanto, temos portas, janelas, escadas, perfis. Aqui temos uma ferramenta que é o grupo. Nos perfis nós temos desenhos 2D que nós podemos importar aqui, como se fossem blocos, vá lá, 2D. E depois temos aqui os elementos tridimensionais, que são basicamente os objetos, não é? Portanto, temos aqui objetos que eu posso introduzir no meu projeto. Vocês já fizeram isso com alguns deles. Por exemplo, posso colocar aqui um Porsche no meu projeto para eventualmente caracterizar este projeto. Posso criar outros elementos, posso colocar outros elementos e posso enriquecer eu próprio isto com elementos que vou buscar a bibliotecas como a BIMobject ou a 3D Warehouse. A 3D Warehouse, por falar nela, ela já tem aqui um link direto. Isto só tem na versão Pro. Portanto, onde vocês clicam aqui e se tiverem uma conta do Trimble Connect, vocês têm que fazer o login. Conseguem ir buscar elementos. Eu aqui andava à procura de uma sanita para importar. Portanto, vocês clicam na que quiserem e importam no desenho e na biblioteca. Portanto, a próxima vez que precisarem do mesmo elemento, não têm que o importar. E temos aqui uma biblioteca interna do próprio programa, portanto, interna isto é uma biblioteca online que vocês podem também ir buscar ferramentas, por exemplo, aqui buscar materiais para importar para o vosso projeto. Por exemplo, estilos também, temos aqui estilos de corrimãos. Temos aqui o exemplo de um caleiro. Aqui um tubo de drenagem, etc. Portanto, temos aqui muita coisa para podermos trabalhar. Eu aqui fui colocando algumas coisas minhas também. Parede 15, uma parede em tijolo exterior. Alguém já pôs aqui telhados. Ok. Pronto. E aqui algumas coisas também de fabricantes, por exemplo, aqui na parte de iluminação nos objetos. Temos aqui alguns objetos, portanto, de iluminação que existem efetivamente no mercado. Portanto, está aqui o fabricante dele. Rabalux. Não sei, isto deve ser qualquer coisa húngara, talvez, digo eu. Pronto, e desta forma podemos colocar estes objetos todos nos nossos projetos, se assim quisermos. Depois temos materiais que também podemos importar.
ou criar, se quisermos. Portanto, eu tenho aqui materiais criados por mim, por exemplo. Temos aqui uma ferramenta que são os materiais HQ, de alta qualidade. Eu, na altura, indiquei-vos os links para fazerem o download de modelos 3D, certo? O BIMobject e o 3D Warehouse, certo? Mostrei-vos materiais, não? Não? Prontos. Vou-vos aqui indicar dois sites com materiais. Um chama-se Polyhaven, este aqui, e outro, eu queria tirar esta barrinha daqui, outro chama-se Ambient CG. ambientcg.com. Vou começar por este. Portanto, eu, se vier aqui aos materiais, eu tenho aqui materiais. Eles normalmente têm uma qualidade soberba, porque eles não são constituídos só por uma imagem. Portanto, normalmente uma textura é uma imagem, mas ele inclui várias coisas, nomeadamente umas imagens que ele possui que nos dão depois a sensação, por exemplo, aqui percebo perfeitamente que aqui há um socalco, não é? Portanto, há ali um buraco entre estas duas pedras, não é? Portanto, dar esta sensação é que é a parte difícil, porque senão percebe-se logo o engodo que é uma colagem. Portanto, quando nós fazemos o download disto, neste caso, eu estava a ver se conseguia perceber quantas imagens é que são. Acho que neste site não diz. Mas pronto. Ele faz o download não de uma imagem, mas de várias. Portanto, eu vou-vos aqui mostrar o que é que está incluído nesta pasta zip. E deixem ver se eu tenho aqui a pré-visualização. Se ele me consegue mostrar. Está aqui um bocadinho lentinho, mas vai mostrar. Acho eu. Ou seja, nós temos a imagem que é tirada ao material. Portanto, a imagem original. Não mostrou, mas eu vou ser mais teimoso que ele. Aí está. Portanto, isto é a imagem original. Se eu colocasse isto no Arcline XP ou noutro programa de renderização, não ia perceber, portanto, ia-se perceber logo que era um padrão, não é? Portanto, copiado. O que dá depois o realismo são estas imagens que ele coloca, que é o Ambient Occlusion, que reforçam aqui as zonas dos sombreados, este aqui, e que me vão dar a sensação de realmente o material ter profundidade. E isso no Arcline XP é relativamente fácil de importar, porque o que eu faço é carregar aqui no materiais de alta qualidade, digo que quero importar um pack deste género e vou buscar aqui ao ambiente de trabalho o fecheiro zip, faço abrir e ele automaticamente cria-me o material, logo por defeito, vai buscar as dimensões, etc. Só se quiserem, podemos depois alterar o nome do material, o estilo de renderização, etc. Eu aqui, não, talvez tinha aqui pavimento, mas não, só tem parede, vou fazer OK. Já está, as outras imagens são todas importadas e colocadas no sítio certo, que por vezes é a coisa mais difícil de fazer, e depois o valor também é colocado certo. Portanto, eu faço agora OK, dou um nome ao material, não é? Paving Stones, pode ser, faço OK, eu criei na minha pasta pessoal, que está aqui, e ele agora, vou aqui a meu, experiências, onde é que ele anda? Paving Stones. Portanto, se eu quiser utilizar este material, é só chegar aqui e aplicá-lo. Vou aplicá-lo aqui como uma pintura, é o modo de aplicação. Ele aqui aparece assim, portanto não tem grande realismo. O que lhe vai dar realismo depois a posteriori, obviamente, é a renderização. Portanto, aí já vamos ver, isto renderizado vai ter outra graça, não é? Mas pronto, mas de qualquer forma já dá para ter uma ideia do que é que aquilo representa, não é? Pronto, isto para vos explicar da simplicidade com que podem depois acrescentar ferramentas, não, neste caso materiais. Depois temos aqui os estilos que são todos os estilos que existem no vosso fecheiro, e temos aqui o navegador de projeto. E o navegador de projeto, eu vou abrir aqui um projeto,
Se calhar não este. Pode ser. Vou sair sem gravar este. Só vai demorar um bocadinho. Que é para termos aqui mais opções a aparecerem. Ok. Pronto, eu tenho aqui este projeto. Não é um projeto, é um levantamento. Neste caso, vou aqui mostrar o levantamento na totalidade. Ok. Pronto. E então o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui o projeto, tenho aqui o levantamento. Desculpem, tenho aqui a planta, tenho aqui o modelo 3D. Mas se eu vier aqui ao navegador de projeto, eu já criei previamente, já fiz secções neste edifício. Eu não sei se eles vão aparecer, porque acho que as linhas de secção eu apaguei-as. Pelo menos a A está lá. Portanto, se eu vier aqui e clicar, o que vai acontecer é que ele vai-me refazer o corte, vai-me voltar a mostrar o corte. Neste caso demora um bocadinho porque ele é um desenho vetorial. Prontos, mas basicamente isto serve para quê? Serve para eu retomar desenhos que eventualmente deixei de ver no meu ecrã. Portanto, porquê? Porque cada vez que eu coloco um desenho destes, deixem-me ver se aparece aqui a outra secção. Por acaso aparece. Já está. O que acontece é que eu, ao ir buscar os desenhos todos, eu chego a um ponto que tenho demasiadas janelas aqui no ecrã e vou tirando espaço de trabalho, sobretudo a planta, que é o que eu mais trabalho, não é? Portanto, este é o desenho onde eu mais tempo trabalho. De maneira que o ideal é, de vez em quando, ir fechando janelas para ganharmos espaço. Por exemplo, eu posso fechar esta aqui, posso fechar esta, que não estou a necessitar de ver os cortes, e eles continuam ali disponíveis. Em qualquer momento, se eu quiser reativá-los, posso carregar no botão direito do rato e fazer visível, ou simplesmente carregar sobre eles. Agora, como carreguei no botão direito do rato, já me estava só a aceitar aquela opção. Portanto, de maneira que em qualquer momento eu posso ligar ou desligar vistas do desenho para ver o que é que se passa num corte, por exemplo, para ver como é que estamos a nível de desníveis, passa a expressão, não é? Pronto, e vamos tendo o ecrã mais arrumado, mais ao nosso gosto. Depois temos a barra inferior, que é a barra de status, onde temos algumas ferramentas importantes. A primeira delas são aqui as definições. As definições são muito parecidas com as opções de programas como o AutoCAD ou o ZWCAD. Desculpem, vou só aqui gravar mais um print screen. Ok. Vou-vos só explicar algumas delas, as mais importantes quanto a mim. Ele está separado aqui por categorias, portanto temos aqui várias categorias com coisas diferentes. Vou aqui ampliar um bocadinho. Portanto, na primeira, nos gráficos, qual é a opção que eu vos aconselho a mudar? É esta aqui que eu mudei para 50. No vosso deve estar por defeito, deve estar 70. Mas se puserem 80, se tiverem ecrãs pequenos, é o ideal. O que é isto? Isto, há uma janela que é a principal, que é sempre colocá-la do lado esquerdo, e depois temos as outras todas do lado direito. Portanto, neste caso já só temos duas, porque eu fechei as outras. De maneira que eu aqui digo qual é a janela. A janela ativa vai ocupar 80% do ecrã. Portanto, neste momento ele ocupa 50%. Quando eu fizer close, ele vai ocupar mais espaço. De maneira que eu agora tenho um espaço consideravelmente maior para trabalhar em planta. Se eu quiser trocar, basta-me carregar aqui no 3D e clicar neste ícone e ele troca. Portanto, faz-me esta troca entre um espaço de trabalho e o outro. Depois, além dos gráficos,
Temos aqui outra coisa que é o interface do usuário, onde eu posso mudar o fundo do ecrã. Portanto, ele tem aqui dois temas, um que é o brilhante, outro que é o escuro. Portanto, se eu colocar em close, vou ficar com o fundo com uma tonalidade cinzenta escura. Para quem está familiarizado com programas como o ZWK ou AutoCAD, normalmente gosta desta alteração. Pese embora nós trabalhemos com os objetos ainda a preto, que tira-lhe um bocadinho de visibilidade, mas depois, se quisermos, vimos aqui aos gráficos e na cor da planta baixa podemos modificar e pôr uma cor mais escura, se assim quisermos. Por acaso ele aqui não faz isso, mas se eu modificar aqui para AutoCAD e passar mesmo para preto, ele passa-me as linhas para branco. Portanto, quem quiser continuar a trabalhar como faria no AutoCAD pode ter esse... Portanto, tem essa valência disponível. De qualquer forma, eu vou voltar outra vez ao menu brilhante. Eu estou proibido de fazer alterações desse género, porque as pessoas estão na expectativa que eu trabalhe sempre com o ecrã como ele aparece por defeito. Senão começo aqui a acrescentar coisas e as pessoas começam a perguntar, a dizer que não encontram as mesmas coisas que estão no meu ecrã. Mais opções. Por exemplo, aqui na pasta abrir e salvar, o intervalo para gravar. Eu acho que isto não está disponível para vocês por causa de ser a versão trial, mas aqui o intervalo eu posso pô-lo, por exemplo, a gravar de 10 em 10 minutos. Portanto, fazer um autosave de 10 em 10 minutos, portanto, que é sempre importante. Há também aqui uma pasta, que é aqui onde diz Manage Styles, estão a ver? Bem, eu aqui alterei e... não me deixa mexer, por algum motivo. Há aqui uma pasta, aqui no Manage Styles, que é isto aqui, Specified Network Location of the Shared Styles, que é o quê? Portanto, por exemplo, imaginem no vosso escritório em Viseu, vocês estão todos a trabalhar e vão criando bibliotecas, vão criando estilos de paredes, de portas, janelas, de aparelhos de ar-condicionado, vão importando esses elementos todos para o vosso computador. O que é que acontece? Quando vocês têm duas pessoas a trabalhar com o mesmo tipo de estilos, etc., eles obviamente que querem aceder às bibliotecas um do outro. De maneira que o que se faz é vir aqui a esta funcionalidade, portanto onde diz Manage Styles, e especificar uma pasta na rede onde todos os estilos vão ser gravados. O que quer dizer que toda a gente consegue aceder à mesma pasta de estilos e dessa forma consegue ter sempre a sua biblioteca atualizada. Por exemplo, se o Francisco criar um estilo de paredes, o Rui, que eu suponho que estão os dois no mesmo espaço, vejo os dois daqui, o Rui já tem acesso aos mesmos estilos, portanto, e dessa forma, vão mantendo as suas bibliotecas iguais, digamos assim, e vão acedendo às mesmas bibliotecas e o trabalho tem uma grande uniformidade por essa via, não é? Portanto, e esta pasta pode ser então alterada. Que mais é que temos aqui? Temos aqui as unidades e ângulos. Isto é um aspecto importantíssimo, porque nós podemos alterar aqui as unidades e ângulos, por exemplo, passá-lo para metros, indicar o número de casas decimais que queremos que apareça, portanto, etc. E desta forma, portanto, quem trabalha em metros, quem trabalha em milímetros continua a trabalhar em milímetros, portanto, e os desenhos ficam todos a correr bem. Não me ocorre assim mais nada assim de importante para alterar. Portanto, vou só manter estas alterações e vamos continuar a explorar aqui a barra de status. Temos aqui um botão que é o botão do Object Snap, que eu posso ligar ou desligar. Portanto, é o mesmo do CAD, é exatamente a mesma coisa. Portanto, o endpoint, o midpoint, o center, o node, etc. Portanto, está aqui tudo. Aqui temos... vocês vão reparar que há comandos que nós executamos que ele desliga automaticamente o snap. Portanto, vocês, se eventualmente não tiverem a encontrar o endpoint ou outro ponto qualquer, verifiquem se ele está ligado ou desligado, porque ele por defeito faz isso. E depois temos aqui uma espécie de ortho, que é esta coisa aqui, que nós podemos ligar ou desligar e podemos configurar para de 45 em 45 graus, para 30 em 30 graus, para 15 em 15 graus, etc.
Portanto, normalmente o orto trabalha-se 90 e 90, mas pronto, fica ao vosso critério. Portanto, pode ficar ligado ou desligado. Eu vou pôr aqui, por exemplo, 30 e 30 e vou pôr ligado. E eu agora, quando for aqui desenhar paredes, por exemplo, ele vai-me saltar de 30 em 30 graus, portanto não me vai desenhar as linhas intermédias. Se eu quiser, posso desligar e agora sim já posso desenhar paredes livremente. Portanto, isto é só em situações muito específicas. Vou saltar aqui algumas coisas, vou só aqui esta parte onde diz piso térreo. Isto varia, portanto, se eu vier uma vista 3D, ele já não é o piso térreo, tem as vistas. No caso da planta é o piso térreo. E esta janela é importantíssima. Porquê? Porque é aqui que nós definimos onde é que as paredes começam e onde as paredes acabam, por exemplo. Definimos o nível, o pé direito de cada um dos espaços. Embora aqui não é o pé direito que se define, é a altura. Portanto, a altura que vai desde do acabamento de um piso até ao do piso seguinte. Definimos as espessuras das camadas de revestimento, a espessura da estrutura, etc. Portanto, isso é tudo definido nesta caixa de diálogo. Portanto, há um vídeo específico sobre isto. Portanto, tenham muita atenção a isso, porque é muito importante. Neste caso, ainda é mais importante no meu caso, porque eu aqui tenho 4 projetos num só. Eu, se vier aqui, tenho uma lista de construção. Se repararem, eu no meu desenho 2D, não se vê daqui, eu tenho aqui umas linhas a preto e tenho umas linhas em marca d'água de um lado, do outro e do outro. Portanto, isto são 3 edifícios, portanto, 3 levantamentos que estão aqui. Portanto, é o levantamento do prédio em causa que eu estou aqui a trabalhar. Temos aqui o levantamento de um edifício de um dos lados, que é obrigatório entregar na Câmara, pelo menos os alçados, e o levantamento do outro lado. De maneira que, se eu vier aqui, o que é que eu tenho? Tenho 3 levantamentos, portanto, a construção que eu chamei de prédio cinzento, que é este prédio que aqui está, o levantamento da construção, portanto, que é o edifício onde eu vou intervir, e tenho do prédio bege, que é o outro do outro lado. E tenho do projeto, portanto, este eu posso agora trabalhar num deles, simplesmente selecionando e ele passa a ser o projeto, o edifício atual. Portanto, no meu caso, eu vou só mudar, só para vocês verem. Vou pôr aqui, sendo o prédio cinzento, faço OK, OK, portanto, agora é neste que eu estou a trabalhar. Portanto, os outros todos estão como marca d'água. Aliás, há um que deixa até de aparecer. Portanto, se eu quiser voltar a trabalhar no levantamento da construção, ele sobrepõe-se agora aos outros todos. Os outros todos ficam em marca d'água. É um bocadinho mais elaborado, por isso demora mais um bocadinho. E cá está. Portanto, este é o levantamento, que eu depois nestas setas posso descer um piso, subir um piso, etc. Vou pôr outra vez o projeto como sendo... Isto é muito útil quando nós estamos a falar, por exemplo, estamos a trabalhar numa banda de construção. Então, temos uma banda. Eu quero fazer a alteração só numa das casas. Portanto, eu trabalho-as como projetos independentes, portanto, e a partir desse momento eu trabalho-os todos separadamente uns dos outros. Eu só tenho ainda projeto num dos pisos, ainda se está aqui a pensar o que fazer. Pronto. Mas de qualquer forma, é isto que aqui temos. A seguir, temos aqui uma ferramenta que é este martelo, que serve para regenerar o desenho. Ou seja, se eu fizer uma alteração ao meu projeto e depois vier aqui à janela 3D e não vir alteração nenhuma, quer dizer que está na hora de regenerar o projeto, como a gente faz um regen no CAD. Portanto, eu carrego aqui e ao carregar aqui o que ele faz é refazer o modelo 3D. E atenção, não só o modelo 3D, mas também os cortes e os alçados, porque os cortes e os alçados são feitos em função do modelo 3D, portanto são considerados modelo 3D. Daí que quando eu carrego neste botão, ele vai-me regenerar os cortes e os alçados também. Por isso é que eu também não esteja invisível, porque este tempinho que nós tivemos aqui à espera, imaginem o que era ter 5 janelas abertas. O que ia acontecer é que ele ia regenerar este desenho e os outros 4. Portanto, ia ficar aqui um compasso de espera bastante grande. A ferramenta que eu mais gosto daqui
desta parte, está aqui escondida. Portanto, ao lado do martelo temos uma setinha para baixo, que eu vou clicar nela e aparece aqui uma série de ferramentas. A minha favorita é esta que diz Cutaway 3D View. O que é que ela faz? Portanto, eu clico nela e agora, reparem, eu vou definir no meu projeto uma área. Vou começar por aqui. Vou fazer uma janela até aqui. Estão a ver o que é que eu estou aqui a definir. Portanto, eu tenho aqui uma área definida por um retângulo cor de laranja. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que apenas aquilo que está dentro da área que está ali delineada por o retângulo laranja vai ser vista na janela 3D que vai abrir automaticamente quando eu carregar agora no segundo ponto. Portanto, eu vou definir a janela até aqui e agora vai-me aparecer um modelo 3D cortado. Ou seja, eu vou conseguir ver o que é que está no interior do edifício e vou conseguir perceber que se a construção, se isto está a correr bem ou mal, não é? Portanto, já vejo que há aqui paredes que não estão no sítio certo, que deveriam estar. Não, aqui não é o caso. Aqui ó, a parte do levantamento. Aqui é que é já a parte da construção. Porque eu tenho aqui dois desenhos sobrepostos. Tenho a construção e tenho o projeto. De maneira que dá esta confusão que aqui vem. Aliás, há aqui uma laje a passar no meio da casa. Portanto, isto ainda está em fase de estudo. Portanto, isto vai-me permitir também ver aqui questões como, por exemplo, o vigamento, se está tudo a correr bem. Portanto, há aqui uma viga de recepção que está aqui metida dentro da parede, se calhar deveria tirá-la, etc. Portanto, consigo ver os materiais, consigo ver as várias camadas, a relação entre as paredes e as lajes. Portanto, está aqui tudo para eu conseguir visualizar. Portanto, se eu tenho aqui as portas corretamente no sítio certo, como é que estão aqui os pormenores a nível de ombreiras, padeiras, etc. Portanto, consigo ver a cozinha lá no interior, o mobiliário no interior. Aqui apanham um bocadinho da casa de banho. Portanto, é bastante útil para eu ter uma noção daquilo que está dentro do edifício e dentro dos materiais. Temos aqui os layers, portanto aqui a listagem de layers, e temos ao lado o gestor de layers, onde eu consigo ver aqui separado. Portanto, isto foi através de um desenho de WG que vocês deviam ver quando eu fiz o zoom out. Portanto, ele está aqui, chama-se sobreposição. Portanto, tenho aqui uma série de layers que já foram criados previamente. Outra ferramenta muito interessante é esta que aqui está, que não é explicada em nenhum dos vídeos, que é a localização do norte. Portanto, ele tem aqui uma setinha, a simbologia do norte. Se eu clicar sobre ela, aparece-me este esquema, onde eu posso andar com esta barra e explicar ao Arcline XP para onde é que aponta o norte, ou se eu souber o ângulo do norte, posso colocá-lo aqui e colocar um valor preciso. Portanto, vamos supor que era 307, por exemplo, e ele coloca com aquela inclinação e agora o símbolo já aparece aqui desta forma, como veem. Isto depois é engraçado, porque se eu vier aqui ao centro de design buscar a simbologia do norte, eu não sei onde é que ela está, acho que é aqui nos grupos, sinais, exatamente, norte. Ok, se eu quiser buscar aqui uma destas simbologias e arrastar, ele coloca já exatamente com a mesma inclinação que eu estipulei ali na simbologia. Portanto, se eu mudar agora, por exemplo, para aqui e importar outro, ele não atualiza aquele, mas coloca um novo já com a orientação correta. Qual é a grande vantagem disto? Eu vou agora aqui mudar o sistema de visualização de axonometria para perspectiva. Houve alguém de vocês que me colocou a questão como é que se fazia depois ao contrário. Portanto, eu tenho aqui, passo para, se clicarem aqui nesta pequena barrinha que tem o nome da vista, aparece aqui um menu. Em todas elas varia depois o que é que aparece em função do tipo de janela que selecionam, onde eu posso mudar aqui, por exemplo, para perspectiva atual. E agora está-me a aparecer o desenho em perspectiva, apesar de eu não o ver. Se eu vier aqui à planta
eu vou encontrar este símbolo. Este símbolo é o quê? É onde é que eu estou, para onde é que eu estou a olhar e aqui o meu campo de visão. Portanto, o que eu posso fazer aqui é pegar no ponto para onde é que eu estou a olhar e aproximá-me do modelo. E estou a ver em tempo real na janela 3D a visualização do meu projeto. Portanto, e desta maneira consigo, depois já posso ajustar utilizando aqui o rato na janela 3D e posso ver o desenho em perspectiva, portanto uma coisa muito mais realista em relação ao que está. Depois, se eu quiser afinar isto, venho aqui à janela tal que em planta aparece-me um menu e em 3D aparece outro e posso, por exemplo, aqui, reparem, as linhas verticais neste momento estão a afunilar, portanto temos aqui a intervenção do terceiro ponto de fuga e, por exemplo, se eu imprimisse isto conforme está numa folha de papel, eu ia ver a pixelização das linhas verticais. Portanto, o truque consiste em pôr a câmara e o alvo à mesma altura e deixamos de ter linhas afuniladas, portanto passamos a ter uma perspectiva só com 2 pontos de fuga. Portanto, as linhas verticais são todas verticais e deixamos de ver aquela pixelização. Portanto, e temos aqui esta vista. Isto tudo para vos explicar o que é. Portanto, estamos em perspectiva, eu alterei a orientação do norte e agora venho aqui à setinha do lado e encontro aqui uma coisa que se chama simulação de sol e sombra. Que eu vou clicar. Desculpem, primeiro tenho que ligar. Tenho que ligar as sombras. Portanto, tenho que vir aqui este ícone que diz sombras ligado ou desligado. Portanto, está ligado. E eu agora posso ajustar como é que a sombra vai aparecer. Portanto, eu vou aqui à simulação de luz e sombra. Vamos pôr aqui um bocadinho mais ao lado para vermos o efeito. Temos aqui o sol, que eu posso alterar a localização dele por este processo. Aqui é durante a noite, portanto não deveria aparecer sombras. E se repararem, aqui em baixo temos tempo e temos a data. O tempo determina-me onde é que o sol está durante o dia e a noite, não é? Aqui está escondido. Portanto, e consigo ver em tempo real a projeção da sombra na fachada. E aqui temos a data do ano que me determina se o sol anda mais alto ou mais baixo e se o dia começa mais cedo ou começa mais tarde. Portanto, e desta forma temos uma visão tão realista quanto possível daquilo que vai ser a projeção do sol no nosso edifício. Em que é que isto é útil? Por exemplo, para estudos de energia solar passiva. Se eu quiser acrescentar uma pala ao meu edifício, consigo perceber deste modo, se o edifício estiver georreferenciado, claro está, consigo perceber então se o meu se a pala vai efetivamente proteger do sol no verão ou não e se me vai possibilitar receber a luz solar diretamente no vidro no inverno para aquecer a casa. Portanto, não aquece a casa no verão, mas permite-me aquecer a casa no inverno. Portanto, estes pequenos truques que hoje em dia estão muito em voga conseguem ser trabalhados desta forma. Portanto, no final faço OK. Portanto, eu fico com a sombra própria e projetada no edifício e pronto, e dessa forma consigo trabalhá-lo. Se eu quiser voltar à axonometria, eu vou aqui outra vez acima e mudo para o axonométrico, que é mais rápido trabalhar em axonométrico. Portanto, enquanto aqui na perspectiva, se eu quiser voltar para a parte de trás do edifício, eu ando aqui às voltas a afinar e depois desaparece-me o modelo e ando aqui meio perdido. Claro que eu depois na planta posso fazer assim, não é? Mas a nossa reação imediata é vir por aqui e às vezes não apanho o ângulo correto. Na axonometria é tudo muito mais rápido, portanto eu consigo muito facilmente rodar a minha localização em função do edifício, porque o edifício está parado. Por último, há aqui uma ferramenta que também dá muito jeito, que é esta parte aqui, quando nós temos os pontos notáveis e específicos. Por exemplo, se eu quiser começar uma parede exatamente ali da extremidade, claro que me aparece o ponto notável, mas se eu quiser, por exemplo, buscar aqui o ponto médio e não quiser andar aqui à procura dele, eu carrego aqui em baixo nesta seta e aparecem-me os pontos notáveis todos. E eu aqui já posso, por exemplo, buscar o ponto médio e digo qual é o elemento do ponto médio que eu quero ir buscar
e começo a desenhar logo ali com precisão daquele espaço. No fundo, ele tem a mesma função que tem o... ele não aparece nada se a gente selecionar e não tiver, por exemplo, o comando move ou qualquer coisa assim ativada, ou outro comando ativado. Isto é muito parecido com o CAD, portanto o ZWCAD ou o AutoCAD, quando vocês carregam na tecla Shift e no botão direito do rato ao mesmo tempo. Aparecem-vos os pontos notáveis para vocês escolherem aquilo em que querem trabalhar. Prontos. Penso que não me esqueci de nada. Há aqui uma coisa que me escapou, que é aqui a parte do Ribbons. Portanto, eu comecei aqui fui até à visualização e depois não vos expliquei o que é que estava nos restantes. Construção. Tudo o que são elementos construtivos, paredes, portas, janelas, lajes, escadas, etc. Temos também aqui uma coisa que são os ambientes que têm a ver com as áreas interiores, portanto, para fazermos legendagem de áreas interiores. Vai ser também útil para quem trabalha com certificação energética, porque vai-nos definir o volume interior e depois há aplicações que trabalham o volume interior e definem o que é que está na periferia desse volume para perceberem se há interferências a nível do exterior, se esse espaço confronta diretamente com o exterior ou se confronta com outro espaço interior, portanto, que dá portanto, temperaturas completamente distintas. E depois temos aqui as ferramentas para trabalhar a parte de topografia, de importação de Google Maps e de importação de nuvem de pontos. Temos um menu para interiores, portanto, este é uma aposta muito forte deles na parte de decoração de interiores. Temos aqui uma que me permite fazer a decoração de ambientes interiores, por exemplo, colocar cortinas, rodapés, pintar paredes todas com cores diferentes, colocar papéis de paredes diferentes em cada um dos espaços, etc. Portanto, é uma ferramenta bastante interessante. Não vos vou mostrar agora porque estou a ver que está-se a aproximar o fim da sessão. Isto aqui encontram na mesma na barra aqui, portanto na ferramenta de design. Tenho aqui uma ferramenta muito interessante para fazer revestimentos em casas de banho e cozinha, porque nós definimos, por exemplo, um revestimento até uma determinada altura, depois um listelo se quisermos, depois outra altura com outro material completamente distinto, e ele vai nos colocar, portanto ele logo define o tamanho das peças, o tamanho, portanto, da junta, a profundidade da junta que queremos ter e depois, no final, podemos obter uma lista de quantidades, não por metro quadrado como é tradicional, mas mesmo por número de peças cerâmicas que são utilizadas naquele espaço. E depois também nos permite definir quantas peças temos gastas mais de 50% ou menos 50%. Isto para podermos jogar com portanto, a utilização e a otimização dessas mesmas peças. Temos aqui ferramentas para colocar sancas, iluminação, faixas de luz LED que estão muito na moda. Automaticamente ele também nos coloca as simbologias de iluminação em planta, as mesmas que são utilizadas pelos engenheiros eletrotécnicos, e depois temos os acessórios elétricos, portanto, os interruptores, as tomadas. Tenho uma ferramenta para desenho de cozinhas e pronto, e basicamente é isso. Rascunho para desenhar a 2D, portanto eu posso desenhar na mesma a duas dimensões se assim quiser. Posso também modelar em 3D como faço num CAD, portanto basicamente tenho aqui as ferramentas principais de um software CAD aqui inseridas. Temos as ferramentas de cotagem na dimensão e depois temos a parte da documentação, onde criamos cortes, alçados, onde fazemos vermelhos e amarelos, onde podemos fazer exportar listas de quantidades para Excel, onde podemos também criar tabelas como, por exemplo, mapas de vãos e mapas de acabamentos e criar os nossos layouts de impressão para imprimirmos o desenho no final. Finalmente temos a área do Map, onde vamos ter as ferramentas necessárias para trabalhar as três áreas, portanto, Mechanical, Electrical and Piping, portanto, estão aqui todas concentradas, apesar de no interior temos a parte de iluminação. Mas pronto, mas de qualquer forma o restante está tudo aqui concentrado nesta área, depois temos aqui as ligações entre os elementos, etc. Portanto, isto depois é numa fase posterior. Vamos voltar aqui à nossa apresentação.
Tudo o que nós fazemos é representado em 2D e em 3D ao mesmo tempo, portanto nós podemos trabalhar em planta e ao trabalharmos em planta o nosso modelo 3D está a ser criado e pode ser ajustado facilmente. Vimos também como é que se importava ficheiros DWG provenientes do AutoCAD ou do ZWCAD e a partir deles criar o nosso modelo BIM, portanto reestruturar o nosso modelo BIM. Portanto, penso que fizeram esse exercício. Pronto, ele incorpora com facilidade o fecheiro DWG e também toda a informação como layers. Também estivemos a ver como é que criávamos estilos de parede e como é que resolvíamos ligações em T, em L ou em X. E criamos alguns tipos de porta personalizados. Eu sei que em alguns de vocês isto é um bicho de sete cabeças, porque não é a vossa área, mas os arquitetos pedem isto, portanto, e a gente tem que aceder, porque pronto, os arquitetos querem mesmo a porta personalizada, criar os pormenorzinhos todos, tudo até ao máximo pormenor. Portanto, e de qualquer forma é sempre uma competência nova que adquiriram. Portanto, ele depois também permite a criação das famílias de portas, portanto, os estilos de portas. Há uma funcionalidade que não é explicada que me permite criar as variantes, ou seja, eu tenho uma porta de 70, uma de 80, 90 e 100, por exemplo, de largura, portanto, com dimensões diferentes. Portanto, tenho as medidas padrão todas do mesmo tipo de portas. O que é que vamos abordar a seguir agora no módulo 2? Portanto, vamos abordar as 5 fases do modelo BIM, nomeadamente levantamento, projeto, construção, manutenção e demolição, e vamos ver como é que o gêmeo digital acompanha todas essas fases e qual é a importância que tem de ter o gêmeo digital ou o modelo 3D que está na nossa cloud gravado sempre com as últimas alterações, quer sejam em obra, quer sejam em projeto. Vamos também ver como é que se criam estilos de janelas. Portanto, na semana passada foram as portas, agora vão ser janelas. E vamos também abordar as lajes, sendo que nas lajes vamos falar de 2 tipos de lajes, portanto, as lajes de estrutura e as lajes de revestimento, portanto, que eu convencionei separá-las para depois podermos ter acabamentos separados em espaços diferentes. E também vamos ver como é que criamos as escadas. E já agora deixem-me só ver aqui uma pequena questão que eu não vi logo no início, que eu não sei se o módulo 2 já está disponível. Já está, sim senhor, eu já o desbloqueei. Ok. Portanto, vocês já conseguem aceder ao módulo 2 na Moodle. Pronto, e desta forma já têm tudo o que necessitam para trabalhar. Eu estava agora a ver que eu mostrei-lhes aqui o Ambient CG, mas depois esqueci-me do Polyhaven. No Polyhaven também tem as galerias. Desculpa. Estão aqui em Assets. Vocês têm as texturas. No Ambient CG eles estão aqui em materiais. Portanto, e podem buscar aquilo que vocês quiserem. Portanto, Polyhaven, se quiserem gravar esse endereço. Posto isto, vamos só aqui a mais um joguinho, antes de irmos embora, para testar os vossos conhecimentos, para ver se vocês realmente estiveram atentos ao módulo 1, a não ser que alguém tenha alguma dúvida a colocar, atenção. Eu tenho uma dúvida a colocar. Então. Que é o seguinte. Quando há pouco estava a falar de distâncias entre lajes, neste caso é o pé esquerdo, se não dava para editar e ser o pé direito. Não, que ele convenciona mesmo que é o pé esquerdo. Ok. Outra coisa. Sim, peço desculpa. Ele funciona por cotas. Ok. Ou seja, aqui temos as cotas de piso de cada um deles. Eu vou só fazer aqui uma alteração para vocês verem. Por exemplo, eu venho aqui e vou alterar isto para 4,5 m. Exagerar o valor. Estão a ver? Ao mudar este valor, ele vai mudar as cotas seguintes. Portanto, as cotas de piso. Okay. E depois, isto que está aqui do lado direito,
são as cotas do piso de acabamento, em cada um dos pisos. Portanto, a cota 0. O topo da estrutura é onde a parte de cima da laje, ou seja, o topo da estrutura corresponde à espessura do revestimento. Ou seja, se o acabamento está à cota 0, o topo da estrutura ou a parte inferior do revestimento estará à cota menos 15 ou menos 10, o que vocês entenderem, não é? E o fundo da estrutura vai estar a menos 4, menos 0.4. Menos 0.4 dá-me uma laje de 25 cm. Portanto, porque isto são cotas, não são valores absolutos. Ok? Ok. E se eu fizer agora ok, vocês vão reparar aqui no modelo 3D que ele vai alterar tudo aqui no meio. Não vão ver porque ele está a alterar num projeto só e não dá para perceber a diferença. Aqui se calhar vão perceber melhor aqui neste corte. Desculpe lá tê-lo interrompido. Não faz mal. Isto porquê? Porque eu no meu projeto eu estou a dizer que as paredes vão do chão até ao teto. Ao dizer que as paredes vão do chão até ao teto, ao alterar a localização da altura de piso, alterar o valor da altura de piso, lá está, viram ali um saltinho nas paredes, elas estavam aqui em baixo e passaram ali para cima e aqui em aspas, portanto quase que vão, eu estou aqui, podia ampliar. Portanto, as paredes passaram a ter 4,25 m. Porquê? Eu estou a dizer que as paredes vão do chão até ao teto, ou seja, se eu altero a localização do teto, ponho mais acima, a parede automaticamente ajusta-se em função. Portanto, isso era diferente se eu aqui dissesse que a altura da parede era 2 metros. Portanto, mesmo alterando a altura do teto, a parede tinha sempre 2 metros e acabou. Não fazia qualquer efeito sobre a parede. Desculpe, diga. Ainda bem que fala nas paredes. Por exemplo, as paredes exteriores, por norma, uma vez que é para poupar tempo, podia-se colocar, por exemplo, do piso 0 até ao piso 3, por exemplo. Podia, mas não aconselho. Não aconselho. De qualquer forma, não há assim grande perda de tempo. Porque o que a gente faz... Deixa-me agora aqui fazer... É só a nível de estético de desenho, mais nada. Mas não se nota. Não se nota. Aqui está a notar esta diferença. Porque eu estou assim afastado. Mas se eu me aproximar, as linhas desaparecem. Ok. Estas linhas, elas desaparecem. Mesmo nos alçados e tudo, elas não ficam lá. A não ser que a gente diga que quer que elas apareçam. E também há aqui uma coisa que é assim. Deixem-me ver aqui uma extremidade. Aqui não. Pronto, aqui. Por exemplo, esta é a laje, esta é a parede. Eu posso pôr o reboco desta parede a cobrir a laje, se eu quiser. Porquê? Okay. Porque as definições das paredes são feitas camada a camada. Ou seja, cada camada que aqui está... Está a ver onde diz aqui TS? Sim. Isto quer dizer que a camada, a base da camada, é o topo da estrutura. Mas se eu quiser, posso vir aqui, vou editar, e posso pôr, em vez de ser o topo da estrutura, que é esta parte aqui, posso vir à parte de baixo da estrutura, passá-la aqui para Bottom of Structure. Ao fazer OK, ele não se vai notar logo, porque eu tenho que fazer um regene, mas viu aqui uma linha? Sim. Portanto, ele já vem cá abaixo. Eu agora, se regenerar o desenho, este bocado de laje desaparece. Portanto, fica ali tapado. E, eventualmente, eu podia fazer o mesmo aqui a este tijolo e ao isolamento térmico, trazê-lo por fora da laje, se eu quiser. Ok. Mas o ideal é fazer piso a piso. Portanto, a parede estar subjacente a cada um dos pisos. Porque senão a gente altera a altura de um piso e tem que alterar as paredes circundantes todas. Não temos outra hipótese. Ok, obrigado. Mais dúvidas? Só para avisar que ainda não temos o módulo 2. Ainda não tem acesso ao módulo 2? Também não tem cá o meu. Não está, não. Não. Já temos. Já tem? Ok. Neste caso eu. Se fizerem um refresh à página...
Já está. Já Já está. está. Ok. Já. Ok, vamos deixar o jogo para a próxima semana. Que já estamos no final da sessão. Deixem-me ver que eu tenho aqui. Ah, não, ok. Pensei que havia aqui uma questão colocada através do chat. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Vou só parar aqui a partilha e vou parar a gravação.